Será que existe uma idade mínima para fazer a cirurgia de prótese do quadril? Olá, meu nome é Fernando Portillo Ferro, sou ortopedista, especialista em doenças do quadril. E o tema do vídeo de hoje vai ser uma dúvida muito recorrente no consultório do especialista de quadril, que está relacionado com a cirurgia de prótese e a possibilidade de fazer essa cirurgia em pacientes mais jovens. Quando eu digo mais jovens, pacientes com menos de 40 anos, menos de 30 e às vezes até mesmo pacientes com menos de 20 anos. Esse tipo de tema é muito recorrente porque, infelizmente, existe uma parcela grande dos pacientes que têm o conhecimento leigo que acreditam que essa cirurgia só pode ser feita em pacientes mais idosos. E esse problema acaba sendo agravado porque, infelizmente, existe uma parte dos profissionais de saúde, médicos inclusive, às vezes até mesmo ortopedistas, que compartilham desse pensamento de que a cirurgia de prótese do quadril só pode ser feita em pacientes mais idosos, pacientes que já estão perto do final da vida. Aqui no nosso consultório, provavelmente a gente tem uma vivência ainda maior com esse cenário por conta do fato de que nós temos um perfil de pacientes mais jovens, né? Como a nossa equipe realiza também procedimentos de cirurgia preservadora do quadril, cirurgias de artroscopia, cirurgias de osteotomia, que são procedimentos voltados para os pacientes mais jovens, a gente acaba recebendo com grande frequência pacientes jovens com artrose, pacientes jovens com indicação de cirurgia de prótese, com indicação de artroplastia. E no dia a dia aqui do consultório, frequentemente eu sou levado a desconstruir alguns tabus, alguns preconceitos que são colocados nas cabeças desses pacientes e que acabam atrapalhando muito essa tomada de decisão por um tratamento que frequentemente é capaz de aliviar a dor e transformar a vida dos pacientes. Eu separei para vocês aqui uma listinha dos temas mais comuns e das dúvidas mais frequentes e vou tentar deixar da maneira mais clara possível. O medo muito comum que eu vejo no paciente que tem artrose do quadril, que tem uma doença degenerativa já avançada do quadril e tem indicação de fazer prótese, é que alguém diz para ele ouviu em algum lugar, ou enfim, acredita que a cirurgia de prótese vai limitar essa pessoa, vai deixar a vida dele mais difícil, vai atrapalhar ele a se movimentar, ou coisas do tipo. E na verdade isso é um grande equívoco, é um entendimento distorcido do que de fato acontece. Entendam o seguinte, se o paciente tem alguma doença do quadril grave, que precisa de prótese, seja ela uma sequela de uma doença na infância, como a doença de Pertz ou epifisiólise, seja por uma sequela de fratura, seja por alguma situação de osteonecrose mais precoce, seja por impacto femoroacetabular, enfim, se esse paciente jovem tem um quadril doente com artrose e tem uma indicação de cirurgia de prótese dada por um cirurgião treinado em cirurgia do quadril, um cirurgião devidamente certificado e especializado no assunto, bem, se essa indicação foi dada é porque esse paciente já está profundamente limitado. O cirurgião de quadril devidamente treinado, devidamente esclarecido, não indica a cirurgia de prótese para quem não está limitado, para quem não está com uma doença avançada. Então, se existe uma indicação de cirurgia de prótese feita por um profissional habilitado, você pode ter certeza de que a cirurgia de prótese só vai melhorar a vida desse paciente. A cirurgia de prótese ela é capaz de devolver a mobilidade do quadril, permitir que a pessoa volte a andar, trabalhar e também fazer vários tipos de esporte. Ninguém indica cirurgia de prótese para o paciente que está bem, que está ótimo, que está com o quadril funcionando de maneira normal. Um erro muito comum é comparar o resultado depois da cirurgia com um quadril natural sem doença. Isso talvez seja realmente uma coisa que a gente não consegue dar para os pacientes. Frequentemente o paciente que faz cirurgia de prótese pode ter uma mobilidade e uma força um pouco menor do que aquele paciente que tem o quadril natural sem doença nenhuma. Por mais que as técnicas de artroplastia tenham melhorado, muitas vezes o paciente que tem artrose ele acaba desenvolvendo contraturas musculares, hipotrofia muscular, ou seja, uma diminuição da força dos músculos, que acaba fazendo com que ele não tenha, mesmo depois da cirurgia, a mesma amplitude de movimentos, a mesma força, a mesma agilidade do paciente com prótese. Há pacientes que com cirurgia de prótese conseguem retomar um nível de performance muito parecido com o que ele tinha antes da cirurgia.
Mas isso é uma coisa que infelizmente a gente não pode prometer. Agora, na absoluta maioria dos casos, se o paciente realmente tem uma indicação correta para a cirurgia de prótese, depois da cirurgia ele vai estar muito melhor do que antes da cirurgia. A cirurgia bem feita, uma cirurgia de prótese bem funcionante, funciona muito melhor do que um quadril doente com artrose. E é isso que tem que ser o objetivo do paciente, melhorar, ter um quadril melhor do que ele tem atualmente. E isso é possível na maioria dos casos dos pacientes jovens que têm artrose. Uma outra dúvida muito frequente é que os pacientes têm medo de precisar repetir a cirurgia de prótese do quadril. Chega no ouvido do leigo a notícia de que a prótese tem uma validade, de que ela vai se perder depois de algum tempo, e aí o paciente fica achando que tem um pensamento fantasioso, às vezes pensando que aquela prótese vai se desmontar, que ela vai esfarelar, que ela vai se desmontar dentro do corpo dele. E, na verdade, não é nada disso que acontece. O que acontece é que, antigamente, quando a cirurgia foi desenvolvida nos anos 60, realmente os componentes da prótese se desgastavam um pouquinho mais rápido, depois de ali uns 15 anos de durabilidade. E aí uma nova cirurgia era indicada para colocar componentes novos nesses pacientes. E essa cirurgia de troca de prótese ela exige um detalhismo técnico, uma competência maior do que a cirurgia primária. Isso não significa que trocar a prótese seja impossível. Acontece que hoje a gente resolveu dois problemas. O primeiro é que os implantes colocados na cirurgia primária, hoje em dia, são muito mais resistentes do que eram na década de 60. Se naquela época a durabilidade girava ali de 10 a 15 anos, hoje nós temos implantes que duram, em média, mais de 20 anos, 25, 30. As séries mais recentes estão mostrando que os implantes de tecnologia contemporânea têm uma expectativa de durar, sim, perto de 30 anos. Como a gente tem desenvolvimentos contínuos da qualidade desses materiais, os implantes que estão sendo colocados agora, e eu estou gravando esse vídeo para vocês em 2020, eles provavelmente vão durar a partir de 30 anos. Existe uma chance real de um paciente que está colocando uma prótese numa idade precoce não precisar trocar esse equipamento em nenhum momento durante a vida. E mesmo que a cirurgia de troca de prótese seja necessária, mesmo que porventura alguma das peças da prótese se desgaste, se isso for identificado no momento precoce, a gente pode fazer a cirurgia de troca somente daquele implante que está desgastado. Se o diagnóstico for feito da maneira correta, no momento adequado, a cirurgia de troca de prótese pode ser uma cirurgia menor, tranquila, controlada, com um sangramento pequeno e que permita que o paciente volte a ter uma qualidade de vida boa. Então, fazer uma cirurgia no paciente jovem deixou de ser um problema por esses motivos. A verdade é que existem várias doenças que podem causar artrose precocemente, podem destruir a cartilagem do quadril. Eu acabei de citar algumas delas, vou repetir aqui para vocês. Doenças da infância, como a doença de Pertz, epifisiólise, sequelas de traumas, de fraturas da cabeça do fêmur, do colo do fêmur ou do acetábulo. Alguns tipos de infecção podem destruir a articulação, algumas doenças genéticas, enfim, algumas doenças autoimunes. Existem aí uma série de doenças que são capazes de destruir a articulação do quadril e a cirurgia de prótese pode ajudar muito esses pacientes. Então, a mensagem final que eu quero deixar não deixe de procurar tratamento. Existe uma chance muito boa dessa cirurgia poder te ajudar. Procure falar com um especialista de quadril habilitado, treinado e certificado no assunto, que vai poder saber de todos esses detalhes que eu acabei de mencionar no vídeo, sobre a durabilidade dos implantes mais modernos, sobre as características técnicas da cirurgia que vão permitir que essa prótese dure por mais anos. Não é uma decisão sensata dizer para um paciente que tem 20, 30 anos que ele precisa aguentar de dor até os 50, 60 anos para então fazer a cirurgia de prótese. Isso não é justo, isso não é correto. Esse paciente está no auge da vida produtiva dele, ele precisa andar, trabalhar, ele está construindo a família dele. É uma pessoa que precisa ter uma vida produtiva, sem dor, e privar esse paciente do tratamento por falta de conhecimento atualizado, falta de conhecimento científico, simplesmente não é justo, não é correto. Então, a dica que eu preciso deixar é essa. Procure informação com um especialista habilitado, ele provavelmente vai poder te orientar e se a cirurgia for te beneficiar, que ela seja feita. É isso por hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. O meu objetivo aqui é compartilhar informação que seja útil para quem sofre dessa doença e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.